Oi, eu sou Ana Cecília Costa, sou atriz, trabalho há muitos anos com cinema, com televisão, com teatro, tenho uma vasta experiência no audiovisual. O último trabalho que eu fiz como atriz de televisão, no caso televisão aberta, foi a novela Órfãos da Terra, de Duca Rachid, Thelma Guedes, exibida na TV Globo no horário das 18 horas. Agora tem um trabalho que eu fiz sendo exibido na Globoplay. É uma série maravilhosa chamada Rota 66, de Maria Camargo. E, bom, além de atriz, eu me formei em cinema, estudei cinema e também fiz mestrado fazendo pesquisas em documentários autobiográficos. Eu tive experiências no set de filmagem também em 2 longas-metragens, como assistente de direção e preparadora de elenco, bem como tive o privilégio de participar de um processo de montagem de um longa-metragem como assistente de montagem. Eu acho importante falar isso porque essa vivência do set, tanto como atriz, como fazendo parte da equipe técnica, desenvolveu tanto um tipo de conhecimento quanto um tipo de sensibilidade no meu trabalho que, de certa maneira, eu acho bastante valorosa. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Essa videoaula que eu estou chamando de O Desafio da Atuação Fragmentada, entendendo a continuidade no audiovisual. Eu vou tratar aqui exclusivamente dos aspectos da continuidade dentro da linguagem audiovisual de narrativa clássica e como isso afeta o nosso trabalho como atrizes e como atores. Então, em primeiro lugar, eu quero esclarecer o que vem a ser uma linguagem audiovisual de narrativa clássica. Bom, é a que nós atrizes e atores mais trabalhamos. São os filmes, as novelas, as séries que pretendem contar uma história buscando uma fluidez, uma coerência narrativa e gerando no espectador uma emoção e provocando uma sensação de imersão dentro da história. Então, como eu disse, essa é a forma mais tradicional de se fazer os produtos audiovisuais, seja série, seja filme, novela. E o nosso trabalho como intérpretes é justamente ajudar a contar as histórias. A primeira etapa do nosso trabalho, esclarecendo mais uma vez, estou me comunicando sobretudo com as atrizes e com os atores. Bom, a primeira fase do trabalho geralmente é a leitura e análise do roteiro. E o que é o roteiro? O roteiro é a história colocada no papel e que mais tarde, mais adiante, vai ser transformado num produto audiovisual. Então, a primeira etapa é o estudo do roteiro. Em cinema, geralmente, estou sempre falando geralmente, tá? A história, mesmo que ela não seja, como eu disse, escrita na ordem cronológica, ali naquele papel está toda a história que vai ser filmada depois. Ou seja, o filme é uma obra fechada. Enquanto, por exemplo, na televisão, nas novelas, as novelas são obras abertas. Ou seja, apesar das autoras terem em mente, sobretudo para as personagens principais, elas têm em mente o arco dramático da personagem, aonde aquelas personagens, qual é o caminho que aquelas personagens vão percorrer. Durante o processo de produção de uma novela, de gravação, essa obra, por ser aberta, sofre muitas mudanças. Então, o elenco recebe, em geral, os blocos de capítulos e nós vamos conhecendo a história por etapas. Mas isso é um fato. Tanto, apesar do cinema a gente conhecer toda a história a princípio, e, por exemplo, nas novelas a gente está trabalhando com a obra aberta, o que nos interessa aqui nessa aula é entender que todos esses formatos, inclusive as séries, na grandíssima maioria das vezes, é uma exceção quando isso não acontece, por questões de produção em geral, a história é gravada fora da ordem dramática. Ou seja, ela não segue
a ordem do roteiro. Então a gente pode começar gravando, por exemplo, a cena mais difícil, ou seja, a cena mais forte do filme, que geralmente é uma cena, por exemplo, uma cena que acontece na história no final. Você pode começar o seu trabalho como atriz gravando essa cena. Então, quase sempre na televisão e no cinema, grava-se por cenários ou locações, interiores, exteriores, que geralmente são separados, porque isso facilita a produção. Então, todas as cenas de um determinado cenário são gravadas juntas, independente da ordem que ela aparece no roteiro, e independente da sua ligação dramática. E, além disso, e a coisa começa a se complicar, uma mesma cena geralmente é gravada em vários planos, sob diversos pontos de vista. E eu vou explicar mais adiante um pouco essa gramática dos planos. Mas o que interessa entender aqui é que uma cena é picotada em vários planos diferentes, que serão colados depois na montagem. E para que haja uma junção perfeita desses recortes, destes fragmentos, nós precisamos usar o recurso da continuidade. Então, o montador, a montadora, ela se baseia no boletim da continuista para guiar todo o seu trabalho. Por isso é fundamental em uma equipe de audiovisual a figura da continuista, do continuista, que é justamente a profissional que irá cuidar de que todos os elementos, seja fotografia, som, figurino, caracterização, todos esses elementos eles precisam manter uma coerência espacial, temporal em todas as cenas, em todos os planos. E é muito importante para a nossa qualidade, para a qualidade da nossa atuação, que nós, atrizes e atores, estejamos muito cientes da importância da continuidade, tanto do ponto de vista emocional, quanto dos aspectos físicos da nossa personagem. Eu quero começar a falar sobre o que eu acho mais fácil, que é a continuidade física. Quero falar sobre escalas de planos, possivelmente muita gente já sabe, mas estou me dirigindo aqui a quem ainda não conhece bem essa nomenclatura. Então, um plano geral é o plano que situa o lugar onde a personagem está. São planos bem abertos. Então você, como personagem, como ator, você faz parte da paisagem. O seu corpo não é o foco da cena, mas o seu corpo está todo em cena. Os seus movimentos podem ser movimentos maiores, assim como no teatro, e você tem que ter a consciência dessa movimentação, porque, como eu disse, no caso da continuidade de ações físicas, o que você fizer num plano geral, quando o diretor, o fotógrafo for diminuindo, apertando o plano, o movimento que você fizer com a mão direita no plano geral, uma determinada fala, você vai ter que repetir da mesma maneira quando ele vier para um plano médio, um plano mais fechado, que apesar de não estar aparecendo todo o corpo, mas a sua mão vai ter que repetir o mesmo gesto. O plano americano, que é chamado plano cowboy, né, que foi feito pelo cinema americano, é aquele plano que corta a personagem do joelho para cima. Você ainda tem uma certa liberdade de movimentação, não é um plano tão apertado, mas você tem que ficar bastante consciente, sobretudo da gestualidade com os braços, com a cabeça. Você ainda tem ainda é um plano, apesar de eu não estar dando aula de fotografia, mas é um plano que ainda te permite uma liberdade de movimento, que, como falei, é um plano que foi criado para os atores, para ter o corte mostrando a pistola, né, abaixo da cintura. Essas nomenclaturas, às vezes, elas são um pouco variáveis, assim. Por exemplo, agora eu vou falar de plano médio, que é esse plano que pega um pouco abaixo do peito e com um teto, assim, acima da cabeça. Algumas pessoas já chamam isso de plano fechado. Mas importante para a gente
para nós do elenco, começar a entender que à medida em que vai apertando o quadro, a tua liberdade de movimentação também diminui, porque a câmera, o foco vai ficando cada vez mais sensível. Então você não pode, bom, a não ser que seja uma opção da direção, uma opção de linguagem, mas de uma maneira geral, se fizer uns movimentos, você vai começar muito bruscos e grandes, você começa a sair um pouco do quadro. Mas esse plano que chama plano médio e outras pessoas chamam de plano fechado, é o plano que pega abaixo do peito, acima da cabeça. É um plano bem usado. Plano e contraplano trabalha muito também com plano médio. São quando tem duas pessoas e você tá filma um, filma outro, filma um, filma outro. O trabalho de atuação é um trabalho de escuta e é um trabalho, muitas vezes você acha que pelo fato de você não estar falando, não é importante. Isso é totalmente mentira. Muitas vezes a sua reação é muito mais interessante para contar a história do que o que está sendo dito. Então esteja presente, esteja atento, esteja escutando. O close é usado muito para que a gente revele a emoção que as personagens estão sentindo. Então é aquele plano em que a câmera está próxima ao rosto. E o olhar é muito importante nesse momento. Então, mais até do que as ações físicas, você estar atento à sua continuidade emocional. Eu vou falar de continuidade emocional mais adiante. Mas, lógico, né, sempre a ação física, porque se ocorre num close algum tipo de interferência sobre esse rosto, ela vai ter que acontecer de novo no mesmo. Se aconteceu num determinado momento de, não sei, entrar uma mão cobrindo o rosto, ela vai ter que entrar no mesmo ponto depois para que isso tenha continuidade. Mas o mais importante, apesar da gente não estar falando sobre uma aula sobre fotografia, é importante você não se mexer muito quando o diretor falar agora vamos fazer o close, porque senão você sai de foco e você mantenha a atenção na tua emoção, para que essa emoção possa poder ser revelada através dos seus olhos. A atuação com os olhos é uma coisa importantíssima na linguagem audiovisual. E é muito importante para nós, o elenco, termos uma noção muito importante da escala dos planos, para a gente entender o que do nosso corpo, o que da nossa ação física está sendo mostrado. É muito importante a gente ter a consciência disso para nós termos mais controle da nossa atuação para a câmera. E eu sei que isso pode parecer uma limitação para a atuação, mas vamos procurar, pelo menos eu tento, e é isso que eu quero passar para vocês, que a gente possa não sentir tanto como uma limitação, mas que a continuidade, a atenção à continuidade, a continuidade física possa nos ajudar, nos favorecer no processo de concentração em cena. Agora eu vou falar sobre plano detalhe. Plano detalhe é um plano bastante próximo que dá o detalhe de algum objeto. Quero ver o detalhe dela assinando a carta. Como foi que eu peguei naquela caneta no plano, não exatamente num plano muito distante, num plano geral, mas num plano mais próximo. Eu peguei essa caneta entre os dedos, eu peguei a caneta, o bocal tinha caído, não tinha caído. Lógico que a gente tem uma profissional que está ali no set para isso, para falar, olha Ana, quando você pegou a caneta, lembra que o bocal caiu, então a caneta estava sem bocal. Talvez eu não tivesse atenta a isso, mas ela vai me chamar a atenção. Ele vai me chamar a atenção. Olha, lembra que quando você puxou a caneta, o bocal caiu no chão. Então, quando você for assinar, a caneta vai estar sem bocal. Como eu falei, essas coisas são detalhes, mas
São detalhes que a gente, quanto mais consciente a gente tiver de tudo, eu acho que a gente vai estar mais presente em cena. Fazer disso um exercício de presença, de atenção, de foco. E eu acho isso muito bom. Vamos falar sobre continuidade emocional. Quero que a gente imagine aqui uma situação. Você, como atriz, tem que interpretar uma personagem que atravessa toda a história tentando salvar o casamento de diversas formas. E no final decide que realmente vai se separar. Arruma as malas, pega a estrada, rumo a uma nova vida. Bom, é muito comum. Talvez você tenha que gravar essa cena final, dirigindo na estrada, em primeiro lugar, seja a primeira cena que você vai gravar do filme. E é justamente aquele close que toda a história do seu casamento passa na sua cabeça e você, como atriz, ainda não tem vivência nenhuma da história, nenhuma cena foi filmada. Então, bom, eu acho que atualmente não é, as pessoas entenderam a necessidade e o valor da preparação do elenco. Preparação significa encontros antes da filmagem. Geralmente se tem uma preparadora, um preparador, às vezes é o próprio diretor, enfim, sem a figura do preparador, mas é um momento em que você realmente estuda o texto, em que você se debruça sobre uma análise de roteiro, em que se cria intimidade entre os atores próximos que vão atuar. Então é comum, por exemplo, hoje é muito comum, inclusive em novela, a preparação do núcleo da família tal. Então o pai, a mãe, o filho, a filha, aqueles conflitos são discutidos, se faz certos exercícios, técnicas de exercícios físicos, de improvisação, que começa a se criar vínculos, estabelecer memórias, seja memória física, memória emocional, entre o elenco, através desses jogos, através desses estudos de texto. Isso é muito importante, é muito bacana, justamente porque evita aquela situação de você entrar num set de filmagem e ter uma cena com teu filho, ou com o marido, ou cena de família, e que você não tem, não se estabeleceu ainda o menor vínculo entre aqueles atores, assim, aqueles intérpretes. Claro que somos profissionais, se a gente tiver que fazer, a gente vai fazer, mas é muito, é muito enriquecedor se a gente pode, se a gente tem essa etapa anterior, justamente porque acontece da gente entrar em cena, a gente entrar para gravar, para filmar a história do filme fora de ordem, como eu falei, muitas vezes começando do fim para o início. Não só esse trabalho da preparação, que é uma coisa que independe, né? Você, como atriz, você não pode falar a princípio, eu quero, por favor, que tenha ensaios. Pode ser que o diretor, a diretora não trabalhe dessa maneira. É importante você fazer o seu dever de casa. Eu aconselho você estudar o seu texto, seja ele roteiro de filme, seja ele capítulos de novela, você fazer uma decupagem, que é uma separação de todas as suas cenas, onde você estabelece aonde se situa aquela cena, de que se trata aquela cena e em que estado emocional está a sua personagem naquela cena. Parece trabalhoso, e é trabalhoso, mas é fundamental e isso vai ser muito importante para o teu trabalho, porque uma vez que você coloque numa folha de papel, enfim, num tablet, o que quer que seja,
No caso do cinema vai ser mais fácil do filme, porque, como eu disse, o filme é uma obra fechada. A história toda está sendo narrada, contada ali no roteiro. Então você tem um total domínio da onde o teu personagem saiu, para onde o teu personagem vai, numa obra fechada. Você então separa todas as tuas cenas numa folha, do que se trata aquela cena, aonde você está, em que estado emocional. Por vezes, ajuda muito trabalhar, inclusive, com cores, né? Isso é um trabalho para você, com você mesmo. Você não vai mostrar, não precisa mostrar isso para ninguém, mas é um guia seu. Então, assim, você pode colocar gráficos de cor. Uma vez que você bate o olho, você sabe, quando te chamam para gravar determinada cena, essa diária você vai gravar essa cena aqui. Você bate o olho naquele teu gráfico, você sabe exatamente de onde o teu personagem veio, para onde o teu personagem vai, em que estado emocional ele se encontra. Mas eu faço isso com todos os capítulos de novela. E vale a pena, porque na folha de rosto eu coloco, eu já vou lendo o capítulo, quando eu recebo, eu leio o capítulo e eu já vou colocando, destacando as cenas que eu faço naquele capítulo, por ordem, e estabelecendo essas relações que eu falei, aonde que eu estou, o que eu estou fazendo e como eu estou. E a partir daí, quando eu estou no dia a dia da gravação de uma novela, que é uma verdadeira gincana, é um exercício imenso você fazer uma novela, é um exercício fantástico, porque você adquire um ritmo para decorar, você adquire um ritmo de uma inteligência como atriz que pode ser muito interessante, assim, é um exercício muito bacana. Fazer uma novela não significa necessariamente que você vai fazer um trabalho superficial, porque você está fazendo uma novela. E uma das coisas que eu aconselho, né, uma das coisas que me ajuda a não fazer um trabalho superficial quando eu estou fazendo uma novela, justamente é essa guiança que eu tenho, de me chamarem para gravar uma cena, eu simplesmente bato já o olho e já sei, já aconteceu isso antes, eu tô indo para tal lugar. Claro que a continuista pode falar isso para você, você pode chegar antes de filmar e falar, escuta, me lembra o que eu estava fazendo antes, o que eu vou fazer depois. Mas, gente, são tantas coisas para essa pessoa ter em conta, são, como a gente conversou, né? Continuidade de fotografia, continuidade de figurino, continuidade de caracterização. Se você puder ser parceiro, e é uma coisa, eu acho que não é só questão de parceria, é um dever de casa seu. Faça a sua continuidade emocional, que, como eu entendo, a continuidade emocional é o trabalho mais importante do elenco, porque a continuidade de figurino, caracterização, até a continuidade física, a continuista talvez tenha mais domínio do que você, mas a emoção da tua personagem, você carregar a trajetória, o curso emocional dessa personagem, cabe sobretudo a você. Inclusive, para a continuista, ela pode ter uma visão dessa emoção que seja bem distinta da sua. A especificidade do nosso trabalho é que só nós, atrizes e atores, habitamos a ficção, sabe? Toda essa gente está na realidade de um set de filmagem. Quando se fala ação, nós estamos num outro universo, nós estamos em um outro tempo, em um outro espaço, apesar de geograficamente estarmos no mesmo espaço. Portanto, mantenha, às vezes, ok, vamos filmar agora, vamos mudar o plano. Ana, fica concentrada, porque a gente só vai mudar a câmera rapidinho e continuar a cena desse ponto. Então, se mantenha ali, sabe? Se mantenha ali na tua concentração. Isso funciona para mim. Tem gente que vai ali, né, fuma um cigarro, conversa e tal, e volta e pega o gancho muito, muito rapidamente. Mas essa capacidade
nós que trabalhamos com audiovisual temos que ter, de dar essa continuidade emocional. Resumindo, em relação à continuidade emocional, crie um gráfico da sua personagem, seja em trabalhos em filmes, em novelas, etc. Coloque ali todas as cenas em que você aparece, coloque o estado que você estava, o que você está fazendo, e se for te ajudar, coloque, pinte, bote tabelas de cores, de maneira que você sempre, antes de entrar em cena, você dê uma olhada e saiba de onde você veio, que estado emocional você estava, o que você estava fazendo e para onde você vai adiante. Dentro da cena em si, que a gente vai precisar repetir diversas vezes, sob diversos pontos de vista, e não só diversas vezes sob diversos pontos de vista. Como eu disse, um mesmo plano é gravado até se alcançar o take melhor, porque ou passou um avião, ou porque deu um problema na luz, ou porque erramos o texto. Então, esteja preparada para repetir cena. Agora mesmo, não sei se vai captar aqui, mas está passando um helicóptero aqui fora. Se isso fosse uma situação de ficção, assim, a gente teria que parar. E eu teria que voltar e saber que eu fiz isso com a minha mão naquele ponto, que eu fiz isso aqui. Entende? Tá dando para ter um pouco de... eu estou usando um pouco esse recurso, porque é assim que a gente trabalha. Teatro, como eu falei, a gente tem também essas necessidades. A gente precisa chegar na marca de luz, a gente precisa chegar naquele ponto eu vou ter que sentar na cadeira, naquele ponto eu vou ter que levantar. No teatro também tem toda essa coreografia, né, de ações físicas. A coisa do cinema é que a gente vai precisar repeti-las várias vezes e, como eu falei, e trabalhar de uma maneira fragmentada. Mas, como eu disse, que isso não seja uma limitação, que isso seja uma forma da gente se colocar em estado de presença, em estado de não estou pensando em nada antes, nem nada depois. Estou presente no aqui e no agora. Eu estou falando, eu estou escutando, eu estou me deixando ser revelada. Né? O audiovisual, a interpretação do audiovisual tem muito desse estar confortável consigo mesma para que o outro possa me ver sem pudor, né? Isso é uma coisa muito bonita do audiovisual. Então, toda essa consciência, a consciência de que eu estou fazendo esse gesto, a consciência de que eu estou olhando ali, tudo isso vai ser um exercício que você, quanto mais você fizer, mais você vai ficar à vontade e mais consciente e mais presente em cena. Procurei colocar aqui muito da minha experiência como atriz, como eu falei também no início, importante que eu também tive uma experiência para além do lugar de atriz, como assistente de direção, como assistente de montagem. Isso faz com que eu tenha essa sensibilidade para quando eu estou trabalhando com uma equipe, entender o desafio que para os atores estarem ali no set, bem como entendo como atriz também a necessidade de uma disciplina como atriz. E eu espero e desejo que essa videoaula tenha sido valorosa de alguma maneira. Agradeço ter escutado até agora, agradeço o interesse e deixo um abraço e desejo boa sorte na caminhada, na trajetória de cada uma, de cada um. Obrigada.